Como é um trecho tão bonito, né? Vamos ler a partir do verso 54. 1 Coríntios 15, 54. É lindo demais isso aqui que Deus está para realizar em nossas vidas. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos juntos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Nosso boletim deste domingo tem a temática Firmes no Senhor. Vivemos dias em que tudo parece mudar rapidamente, valores, costumes, opiniões e até mesmo os compromissos. No entanto, a palavra de Deus nos convida a permanecer firmes. A palavra de Deus que não muda nos convida a permanecermos firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. É interessante notarmos que são 3 realidades que o Senhor nos ensina neste final do capítulo de número 15. Por meio de Paulo, o Senhor nos fala sobre a firmeza que nós precisamos ter, a integridade, a firmeza e o compromisso de andar com Cristo. O texto nos fala sobre intensidade no trabalho ao Senhor, com abundância de serviço para a glória de Deus. E o texto nos fala de recompensa. Então são 3 ensinamentos aqui neste versículo. Este é o final, é a conclusão de um compêndio em que Paulo vai nos ensinar sobre o transformar de Deus. Aquilo que Deus está realizando em nós e realizará por completo na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Cristo voltará. E quando Ele voltar, aqueles que já morreram no Senhor terão seus corpos ressurretos também, transformados. E assim vão se unir novamente almas e corpos ressurretos, transformados num corpo incorruptível. E aqueles que estão vivos, o texto fala que eles, num piscar de olhos, eles serão transformados. Um corpo mortal e imortal, um corpo corruptível e incorruptibilidade. Então, nós estamos falando aqui sobre esse acontecimento que virá sobre todos nós. Aqueles que estão em Cristo permanecerão em Cristo. Só que nós sabemos que a nossa vida aqui diária, ela possui várias lutas e dificuldades, desafios extraordinários. E nós precisamos então permanecermos firmes no Senhor. Amém, queridos? Então é nesse sentido que nós não podemos baixar a guarda. Não podemos. Nós não podemos também vivermos uma vida onde você fica também preocupado por demais, ansioso por demais, porque são muitos os problemas. Nós vimos aí alguns acontecimentos nos Estados Unidos, está até no boletim aqui, Irina Zarutska, que é a menina que faleceu ali, assassinada dentro do metrô, dentro de um trem. Nós temos alguns amigos que moram nos Estados Unidos, especialmente na cidade, por exemplo, Nova York. Há um costume agora daqueles moradores de rua que às vezes estão envolvidos com drogas. Eles chegam no metrô, eles são capazes de empurrar a pessoa que está guardando ali o trem passar, o metrô chegar, dentro daquela vala. Então as pessoas ali nos Estados Unidos estão vivendo assim, tem que ficar olhando para cá, onde você vai assentar,
Essa menina saiu da pizzaria, onde ela trabalhou o dia inteiro, e assentou-se no trem, desapercebida, mexendo no celular, quando de repente o cara que estava atrás, que deveria estar preso, porque 14 prisões, e não ficou preso. Está entendendo como é que é o mundo que nós estamos vivendo? Então, você tem ali o Charlie que estava falando, debatendo, e de repente toma um tiro. Se nós formos parar para pensar, poxa, a vida está ficando muito difícil. Tá, mas nós não estamos aqui para vivermos preocupados, porque nós temos um Deus que cuida de nós, que nos protege, que nos abençoa, que nos dá graça. Tudo que nós precisamos. De fato, nós precisamos estar, assim, observando todas as coisas, ensinando nossos filhos. Esses dias eu falei assim, eu acordei de madrugada e falei assim, meu Deus, eu tenho que ensinar a Raquel, ela ficar bem apercebida. Olha, se alguém te levar para algum lugar perigoso e tal, eu começo a conversar com ela, pai, não, para com isso, pai, não começa não. Pelo amor de Deus. Mas é o mundo que nós vivemos. E agora, o texto nos fala, acima de tudo, sobre moral. Nós precisamos permanecer com a nossa moral ilibada, firmes, inabaláveis no Senhor. Perceba que tudo está ligado ao Senhor. Permanecer, então, firmes e inabaláveis. É sinônimo, né? Então, firmeza e inabalável. E aí você fala no Senhor. E abundantes também no Senhor. A questão do Senhor é o foco, né? Ela liga todas as duas questões. A firmeza no Senhor. A abundância de trabalho, a intensidade de trabalho no Senhor. E por fim, o texto termina dizendo assim, olha, o vosso trabalho no Senhor não é vão. Tem recompensa, tem bênçãos, tem, assim, grandes conquistas reservadas para todos nós. E o texto, verso anterior, diz assim, graças a Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a vitória. A vitória já foi conquistada para todos nós. Naquela cruz, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, morreu, e ao terceiro dia, a história não terminou na morte, Jesus não permaneceu na cruz, Jesus não permaneceu na sepultura, ao terceiro dia a pedra foi removida e o nosso Senhor saiu de lá vivo. E vive e reina pelos séculos dos séculos, permaneceu por mais ou menos aproximadamente 40 dias com os seus discípulos, ensinando, tocando neles, comendo com eles, mostrando que de fato ele estava vivo num corpo glorificado, atravessando até a parede, né, para chegar em um ambiente. E subiu à vista de inúmeras centenas de testemunhas. E o anjo diz, aquele que vocês estão vendo, não se preocupeis. Do mesmo jeito que vocês estão vendo subir, ele voltará. E ele não nos deixou órfãos. Ele entregou para todos nós o outro Paráclitos, o Divino Espírito Santo. Meu irmão, é tempo então de que possamos viver dessa forma, que cada membro da nossa amada igreja da sétima seja fortalecido nessa certeza. O que fazemos para a glória de Deus tem valor eterno. Sigamos firmes, inabaláveis, confiando no Senhor que está à frente, conduzindo a história, cuidando do seu povo e direcionando as nossas vidas para a glória do teu nome, em nome do Senhor. A Ele, portanto, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus, feche seus olhos nesse momento. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Em nome de Jesus, se você quiser receber uma oração especial, ergue suas mãos ou fique de pé, da forma como você quiser. Ele tem bênçãos para você nessa manhã, Ele tem vida plena para te dar. Coloque a sua oração agora, mesmo que não saia som de sua voz, e você apresente a Deus a sua vida, seus medos, sua ansiedade. Grande Deus e eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós louvamos o teu nome e te adoramos em espírito e em verdade. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação pelos séculos dos séculos.
Nós te adoramos, ó Deus, nós te exaltamos. Tu és bom, Pai, Tu és bom. O Senhor nos amou de tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito para que possamos ter vida, vida eterna, vida abundante e a vitória garantida para todos nós. Abençoe Teu povo, ó Deus, reunido aqui na Tua casa na manhã desse dia. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado, Pai, pelo frio, muito obrigado pelas bênçãos, muito obrigado pela família. E agora pedimos a Tua bênção sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, em um nome de Jesus. Nos abençoe com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sejamos repletos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, Deus, na manhã desse dia. Toca, Senhor Deus, o Teu povo, restaura-nos, ó Deus, cura a nossa alma, cura aqueles que precisam também de cura para o seu corpo físico. Abençoe aqueles que estão no hospital. Deus, a mãe da Cláudia, a Maria Isabel, dá ela a graça de ver a cura ali naquela ferida. Deus, em nome de Jesus. Abençoe o presbítero José Monai, que está para, ó Deus, passar por esse procedimento cirúrgico agora, nessa quarta-feira. Que o Senhor direcione todas as coisas, os médicos, abençoe, direcione, para a glória do Teu nome, para que Teu Filho seja livre, ó Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a Tua igreja. Deus, que haja um derramar poderoso do Teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos permanecermos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça sobre nós. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Você já deu um bom dia aí para o irmão que está do seu lado aí? Cumprimenta ele aí, sorriso, um toquinho. Amém. Glória a Deus.